Olá pessoal, mais um vídeo aqui da série de resumo para a certificação de Cloud Digital Leader da Google, né? Google Cloud GCP. Agora vamos para o sexto vídeo, sexto capítulo, que é comentar sobre modernização das aplicações de software, né? Então a gente tem vários itens aqui a ser comentado, que primeiro é como a gente faz essa troca, né? Faz essa transação na saída do tradicional para do desenvolvimento e do deploy, né? Como que a gente faz essa transição, criar um desenvolvimento mais amigável, né? Dentro de cloud, migrando as aplicações para GCP, as aplicações que temos em nossa rotina, e como maximizar esse uso do dado legado, né? Dessas infraestruturas já um pouco mais antigas e gerando novo valor através de APIs. Então, a primeira etapa é como que a gente faz esse transicionamento, né? Das aplicações indo para a cloud, as vantagens dessa migração das aplicações, explorar as melhores práticas de modernização que é comum em aplicações. Primeiro, quando a gente checa, né, indo para cloud, né, essa transição, a gente sai do tradicional monolito, que é desenvolvido já há anos atrás, utilizava esse modelo de desenvolvimento, que todo o desenvolvimento, o código, construção em um único bloco, né, ficava em um único local. Tem difícil manutenção e updates e melhorias, regulatórias, enfim, e tinha algumas dificuldades em torno disso. Para a questão moderna, técnicas de microserviços e containers, então a gente quebra em pedaços as aplicações, ou utiliza-se muito de containers, né? A gente comentou no vídeo anterior, a criação desses ambientes de desenvolvimento. A infraestrutura, a gente utiliza da migração, a gente traz o que está em on-premise, né? Ou moderniza essa questão para essa migração. E é lento, né? Reduz a lentidão e o consumo intenso de recursos, né? Então a gente precisa ter um universo de recursos disponíveis. A gente consome aquilo que a gente precisa. Quando a gente vai para a questão de as vantagens, migrando para a nuvem, o desenvolvimento é muito mais rápido para teste, para colocar em produção, deploy, né? Essa compatibilidade, é muito compatível, as aplicações, elas se conversam, as aplicações modernas têm essa facilidade de conexão e uso entre si, né? É fácil identificar as 6 partes do desenvolvimento que a gente viu, né? Anteriormente, vídeos anteriores, como a ideação, design, e por aí vai, até colocar em produção, operação. O desenvolvimento em si é fácil enxergar essas etapas e é muito resiliente, né, essa infraestrutura, e fácil para update, para atualizações. E quando a gente tenta explorar o que é comum, tem de boas práticas para essa migração, né, essa mudança do modelo antigo para a cloud, a gente tem o mover primeiro e mudar depois, que é o lift and shift. Quando a gente, basicamente, a gente produz em cloud, né, os updates do aplicativo. A gente traz ele e vai realizando novos updates, novas melhorias, colocando em cloud. A gente tem o segundo, que é mudar primeiro e mover depois. Então a gente deixa os aplicativos prontos em funcionamento durante essa migração, né? Então, quando os aplicativos estão atualizados da forma que a gente deseja, esse a gente movimenta, né, esses aplicativos para a nuvem. E o Move Without Change, a gente muda o aplicativo sem mudança. A gente aproveita a infraestrutura da nuvem, de cloud, para realizar, retirando esse aplicativo de alguma infraestrutura antiga e colocando direto em cloud, né? E o Invent em Bluefield é criar uma nova aplicação diretamente na cloud, replicando ainda o que ela reproduzia, o que ela tinha de runtime e in-promise, né? Ou seja, depois que eu criei o aplicativo na nuvem, que eu desejo como que eu já tenho em produção hoje em on-premise, aí fazendo isso, aí depois eu migro. Utilizo um novo aplicativo, né? E o Invent em Greenfield, que é basicamente desenvolver totalmente
o aplicativo nativo já na nuvem. Começar do zero e desenvolver o aplicativo. Então essas são algumas boas práticas, né? Isso daqui é uma questão importante estudar, que na certificação cai questões relacionadas a esse tipo de movimentação, modernização, as melhores práticas. Então o que a gente viu? Geralmente, os aplicativos on-premise, eles possuem aí aqui duas categorias, os monolitos, né, os legados. Tem difícil manutenção, difícil atualização, o design, manter equipe, e ele não consegue utilizar os recursos avançados de cloud, né? É mais difícil lidar com esse tipo de arquitetura. E para modernizar, né, essas arquiteturas há diversos vantagens inclusas, né, para desenvolvimento, para teste, fácil atualização, gestão dos problemas, criar níveis de resiliência, enfim. E tem 5 comuns modelos de boas práticas, né, que a gente viu, mover e mudar, mudar e depois move para cloud, mover sem mudança, a gente pega nosso aplicativo, o desenvolvimento e coloca em cloud. A gente tem o Brownfield, que desenvolve um novo aplicativo baseado naquele nosso, e quando ele tiver ok, a gente movimenta, troca esse deploy para a nuvem. E o Inviting Greenfield já começar do zero na nuvem, né? Então isso daqui é uma questão importante. Mas depois que a gente passou por transacionar, né, entender esse desenvolvimento, como que a gente faz essa migração, a gente tem como criar, né, formas de variáveis aí de desenvolvimento, quais são os tipos em cloud. Ou seja, criar esses ambientes, né, de desenvolvimento. A gente tem explorar um pouco o conceito de CI/CD, que a gente tem Continuous Integration, Continuous Deployment ou Delivery, onde o desenvolvimento, integração, o deploy é uma esteira contínua, e quando existem essas alterações, temos mecanismos para ter os commits e as mudanças de código, né? Isso é integração, os novos gatilhos para essas mudanças e integração. A gente tem ali no meio ainda a realização de teste, quando está tudo ok nessas etapas anteriores. Passou, vai para produção, né? Alteração já em release, e tem automaticamente ou manual, depende do modelo da infraestrutura que existe, né? Esse deploy dessas mudanças, né? Que não é um ciclo que constantemente acontece, é muito comum, né? A esteira de desenvolvimento em CI/CD para aplicações. Temos também o conceito de DevOps, é muito importante, ainda está sendo muito utilizado atualmente, onde temos aí melhor de dois mundos, né, em desenvolvimento e operações. Então a gente tem alguns pontos chaves de planejamento, né, a gente verifica a aplicação, as responsabilidades bem definidas, verificação, os packages, os releases, né, as configurações e monitoramento. Então é uma mistura entre questões de desenvolvimento e uma garantia de uma boa operação. E dentro disso também, né, temos o Engineer Reliable Sites, ou SRE, né, que é mais um cargo, uma questão de um profissional responsável para implementar DevOps ou times responsáveis por isso, que garantem, né, esse tipo de esteira e constante funcionamento da aplicação e atualizações ou mudanças quando necessário. Nasceu dentro do Google, e a primeira regra não é possível ter 100% de disponibilidade, né? Isso demanda muito custo, e nem toda aplicação em si necessita ter essa disponibilidade de 100%. Então é um conceito importante. Eu sugiro entrar no link para pesquisar mais, tem algumas informações, e a questão também cai algumas dessas questões com relação a SRE, de qual é a disponibilidade ideal, tem algumas pegadinhas em relação a isso, tá? Então a gente viu o CI/CD, que é um processo de automatização da aplicação em seu desenvolvimento, deploy em relação a código, DevOps, que é uma combinação de desenvolvimento e operações para garantir, né, esse bom funcionamento, que times trabalham junto para esse ciclo de entrega do desenvolvimento do software da aplicação, e o SRE, que é a implementação de DevOps, né? Ela começou no Google e existem diversos objetivos e uma criação de cultura e um fortalecimento da operação para
para esse contínuo desenvolvimento, né? Então a gente também tem esse cenário, e quando a gente fala de migrar essas questões de migrar essas aplicações, ir para GCP, ou o que a gente fala? A gente fala em movimentar, em muitos casos, as máquinas virtuais. Então a gente tem em on-premise essas máquinas virtuais, esses clusters, enfim, e a gente consegue usar serviços do Compute Engineer, que são criação de máquinas. A gente consegue realizar clone para essa pré-migração, validação para ver se está tudo ok, réplicas de dados na instância de GCP e validar, né, com alguns serviços como VMware Safari, que é um serviço integrado ao Google, Amazon EC2, Microsoft Azure VM, e a gente consegue também suporte para servidores físicos que suportam outros sistemas operacionais como Windows, né? E algumas outras opções aí, base Linux. E o que a gente consegue com isso, nessa movimentação? Pensar também na questão do cloud nativo, né? Migrando, saindo dele para migração com Atos e Google Kubernetes Engineer. Então a gente consegue transformar essas máquinas virtuais, esses workloads, em containers, né? Isso, hoje, container, a gente entrou em alguns outros vídeos, comentou um pouco, está sendo muito utilizado, então a gente consegue migrar esse modelo de máquinas virtuais direto para container. A gente consegue entregar esse valor aumentando essa capacidade, escalonamento, tem N fatores em containers que é muito positivo. E podemos fazer isso via console do Google. Em alguma demo a gente demonstra via código, linha de comando, ou na UI, né, em cliques, em coisa bem simples, criar esse ambiente de migração, ou até mesmo através de API, né? Que a API, que ela possibilita? Ela possibilita essa conexão com sistemas legados, vai ter um vídeo que a gente vai falar mais especificamente dela. E ainda existe o GKE Autopilot, que ele utiliza de clusters e serverless junto com Cloud Run para automatizar toda essa migração, né, em conjuntos de alta escala para containers. E a gente consegue trabalhar com VMware, né? São essas máquinas, a gente consegue utilizar lá que a gente viu anteriormente, de uma migração lift and shift. Com VMware Engineer, a gente providencia de todo o hardware e suas licenças e todos os detalhes, migrar com um VMware Data Center para o GCP, né? Então a gente consegue essa migração de data center, escalar na demanda, ou recuperação de desastre, ou complicações de alta performance. Então a gente consegue também realizar isso. E resumidamente a gente viu que data centers, né, as máquinas virtuais, a gente tem a opção de migrar para o Computer Engineer, utilizando de workload de instâncias com aplicativo no GCP, automatizar essa migração dessas virtual machines com aplicações baseadas nelas, né, migrando com Atos, com Google Cloud Kubernetes, o Google Kubernetes Engineer, que vai transformar essas máquinas virtuais em containers. O VMware Engineer, que ele vai pegar essa VMware, lendo ela no Google, oferecendo essa possibilidade de incremento ou decremento, essa capacidade desse grande conjunto de máquinas. E a gente ainda tem a outra questão, que é o quê? Depois dessa migração, ainda como que eu maximizo, né, os dados legados e crio novos valores através de API? Então, eu preciso fazer um diagnóstico com relação a isso. Quais são os principais problemas com dados legados? Eles não podem escalar os sistemas legados e não possuem a mesma velocidade que cloud. Dados legados são sistemas antigos, podem quebrar, difícil conexão. Geralmente trabalham em batch, né? Eu preciso agendar alguns momentos para realizar essa carga e descarga. Não consigo muitas vezes em real time, tem limite de crescimento. São poucos os parceiros ainda com conexões com isso ou que utilizam. E a questão de usuários também, né? Que é difícil ter a mão de obra especializada. Mas quando a gente pensa em API, é uma grande solução. Porque a API, né, a Application Program Interface, ele, através de protocolos, regras, ferramentas, ele gera essa interação, conexão entre duas aplicações. Então, eu consigo conectar cloud, né, GCP, com aquela aplicação minha, on-premise monolito, né? No monolito eu consigo realizar isso, conectar essas aplicações, gerar essa integridade entre os sistemas legados, com segurança. Aí eu consigo ter essas novas oportunidades, né, migração ou acesso a esses dados.
E a API geralmente ela é gerenciada, né, de forma interna, ou posso envolver terceiros para o desenvolvimento. Então traz essa flexibilidade. E um serviço que tem em GCP hoje é o APIG, que é uma ferramenta fim a fim de API. Ela é solução, ela suporta todo o ciclo de vida de conexão da API com sistemas legados. Ela vai em algumas features, né, algumas funções interessantes. Ela integra com outros serviços de GCP, como BigQuery, Storage. Eu consigo conectar com outros serviços. Eu consigo também expor esses serviços de conexão de dados, com desenvolvedores para tracks em monetização, desenvolver portal para teste de segurança, e eu posso, com APIs on-premise, né, no GCP, eu posso ter essa questão híbrida, usar os conectores de API GCP ou alguns outros de terceiros, ou diretamente com sistemas on-premise. Então daqui é um ótimo serviço para essa questão de modernização de infra. Então, resumindo, sistemas legados, dados podem ter ruptura, é difícil atualização, tem limite de crescimento, a questão dos usuários, as conectividades como parceiro ou partes terceiras envolvidas é algo um pouco mais crítico, né? As APIs é uma grande solução para essa conexão desses nossos sistemas legados junto à cloud. E a Cloud API a gente tem a PIG, né? Que é essa plataforma, esse serviço Google para gestão, né, essa solução fim a fim de APIs. Né? Então, resumidamente é isso, pessoal. Nessas transacionais do on-premise e a modernização e essas ferramentas parceiras para conexão como Atos e outras, a questão da esteira de desenvolvimento e deploy, né, de forma amigável, né, que é o CI/CD, a aplicação de DevOps, o SRE, essa figura que implementa DevOps. Quando eu migro essas aplicações para GCP, posso trazer minhas máquinas virtuais e eu posso realizar essa modernização junto a Atos em grande escala, ou o GKE trazendo essas máquinas virtuais para containers da minha estrutura cloud. O VMware, que é uma engine que vai ler máquinas virtuais e tem essa capacidade de incrementar esse processo ou reduzir e faz essa gestão. E eu consigo maximizar, né, essa questão dos dados e criar um novo valor através da APIs. Que os dados legados a gente consegue ter acesso a esses sistemas através do uso de API. E tem a PIG, que é essa solução de gerenciamento, essa plataforma para criar e realizar operações de API junto a terceiros ou a parceiros do Google e trazer isso para a infraestrutura de GCP. Ok? Espero que vocês tenham achado interessante essa parte. Muitos desses assuntos caem também na certificação. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, então.